Olá, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio da série especial Forbes Melhores CIOs 2024, onde eu estou conversando aqui com os nossos CIOs premiados e homenageados. Hoje eu recebo o Ricardo Guerra, ele é CIO do Itaú Unibanco, e só nos bastidores aqui a gente ficou contando um pouquinho de anos, né, Ricardo? Bem-vindo, querido. Obrigado, Pacete. Prazer estar aqui com você. São 30 anos de um banco que tem 100, é isso? 31, exato. 31 anos. Exato. O que é isso, assim, cara? O que representa? Acho que estar há muito tempo numa empresa tem lados positivos, mas tem muitos desafios, né? Que leitura que você faz dessa reflexão? Eu comecei a refletir sobre isso recentemente, né? É uma vida, e você vai indo ano após ano, trabalhando, encarando os desafios e não para muito para refletir. Eu acho que é uma jornada extremamente prazerosa e muito desafiadora. Eu costumo dizer que eu tive a bênção de trabalhar numa empresa muito correta, extremamente ética e que me permitiu crescer muito, que me permitiu aprender muito e aplicar esses aprendizados, né? Eu acho que o Itaú Unibanco é uma empresa que nos desafia o tempo todo a melhorar, se desafia a melhorar e a evoluir, né? Encara de frente as mudanças que acontecem no mundo e a gente, como profissional de tecnologia, é obrigado a trabalhar com isso, né? As mudanças chegam bem na nossa frente. Então, essa oportunidade de você, de fato, aprender, e o banco ajuda a gente nisso, e poder aplicar aquilo que você está acreditando, mas de um jeito com a barra lá em cima, né? Você precisa sentar com as pessoas, debater, entender prós, contras, o caminho, para onde tem que ir, que resultado isso vai dar, experimentar. Então, eu diria que é uma jornada muito prazerosa, mas muito gratificante. Nesse momento que a gente está gravando, o banco está completando exatamente 100 anos. Exato. Você provavelmente presenciou vários Itaús ali, né, dentro desse período. Você já, nessa primeira resposta, você já falou algo, mas o que ficou desse Itaú, o que permanece ali e o que mudou? Em outras palavras, que diferença que você vê entre os momentos do banco que você presenciou e esse momento atual? É uma excelente pergunta, Pacete. A essência do banco ela é exatamente a mesma. Eu me lembro que eu entrei no banco, eu tinha 22 anos quando eu entrei no Itaú. E eu aprendi rapidamente que aquela era uma organização orientada às pessoas acima de tudo. E que eu já trabalhava com tecnologia, depois eu passei por diversas outras áreas no banco antes de voltar para tecnologia, mas eu entrei em tecnologia. Entrou em tecnologia, fez algumas imersões e depois... Exato, e depois voltei. E eu também aprendi que é um banco que se utiliza muito da tecnologia e da inovação para entregar valor para os clientes e para os acionistas no final do dia. Isso nunca mudou, né? Essa ideia desta cultura ética, correta, que valoriza as pessoas, e pessoas no sentido amplo, valoriza os colaboradores, valoriza os executivos e valoriza os clientes, acima de tudo. E que se alavanca na tecnologia para gerar valor, isso nunca mudou, né? Eu senti isso logo no começo, aprendi isso no começo, foi praticamente a primeira empresa que eu trabalhei, fora estágios, e isso virou normal para mim de se trabalhar, né? Foi educação profissional que eu tive. E de fato, isso perdurou todo esse tempo. O que mudou demais foi a realidade, foi o entorno, né? A gente viu um mundo em transformação cada vez mais rápida, né? Falando especificamente de tecnologia e como que ela impactou o mundo dos negócios. Em todas as indústrias a gente viu uma disrupção se acelerando ao longo do tempo, principalmente nos últimos 10, 15 anos. Isso começou a acelerar ainda mais, né? E eu acho que só aumenta essa velocidade. Então, o jeito de você trabalhar tecnologia mudou completamente. Quando eu entrei no banco, os profissionais de tecnologia eram desenvolvedores que ficavam num prédio apartado, quase que... Tecnologia era visto como custo também? Só Era custo? muito visto como custo. Em todas as indústrias, em todas as empresas. Mas é muito interessante porque a gente era visto como custo do ponto de vista de ser cobrado por eficiência, de entregar mais barato, só que ao mesmo tempo o Itaú tinha plena consciência de que ali estava a possibilidade de você se diferenciar, né? Então, eu acho que esse balanço entre eficiência e diferenciação sempre existiu na cabeça dos acionistas e dos executivos desde que eu entrei, mas eu acho que na indústria em geral, a tecnologia fez esse shift, fez essa mudança, né? De uma visão muito mais de custo para uma visão muito mais de vantagem competitiva hoje em dia. E o Itaú não foi diferente, o peso mudou. Mas eu sempre enxerguei o banco
trabalhando em tecnologia com uma valorização extra em tecnologia do que quando eu olhava para as outras indústrias, porque eu conhecia do mercado, enfim, da minha profissão, etc. Eu sempre me senti muito valorizado nesse sentido, de poder criar vantagem competitiva, de poder criar algo diferente. E não só ser visto como uma commodity, do tipo, cara, tanto faz se eu vou usar meu departamento de tecnologia ou se eu vou terceirizar, é indiferente. Eu nunca senti isso dentro do banco, porque a tecnologia sempre, de uma certa forma, estava mais inserida no business. Mas, de novo, isso foi se acelerando e mudando muito no tempo. Quanto mais o tempo passou, mais tecnologia se aproximou, e eu diria que nos últimos 10 anos se inseriu efetivamente dentro do negócio, né? E é isso que eu digo que mudou muito a visão do profissional de tecnologia, que era um desenvolvedor, né? Tô falando de um engenheiro de software, a gente chamava de analista de sistemas quando eu comecei. A gente pegava projetos desenhados e executava, era assim que o mundo funcionava, né? E hoje um profissional de tecnologia tem que ir muito além disso. Ele tem que entender que problema a gente está resolvendo, como é que está a vida do cliente. E, acima de tudo, ele tem que participar da solução, ele tem que ser proponente. Ele tem que entender, de fato, do negócio que ele está inserido. Então, aquela ideia que você podia terceirizar algo é praticamente inexistente hoje. A terceirização na tecnologia passou a ser algo que destrói mais valor do que antes, porque se o profissional de tecnologia não estiver entendendo de fato como agregar valor ao cliente, para isso você precisa conhecer do negócio e precisa estar inserido no dia a dia, você vai agregar menos valor do que você poderia. É interessante que não só, quando você fala de terceirização, não só o serviço em si. Hoje, um banco como o Itaú, ele produz muita tecnologia, ele desenvolve muita tecnologia, o que poderia ser impensável, né? Exato. Tecnologia própria, processos muito próprios. Isso que você mencionou da liderança lá no passado, enxergar a tecnologia como diferencial competitivo, o que tinha de elementos ali? É óbvio, é claro, a maturidade de conhecer o negócio, talvez mapear para onde iria, mas o que tinha ali nessa liderança que hoje, depois de tanto tempo, a gente olha e fala, nossa, eles acertaram em muitas coisas. O que você acha que tinha de elementos ali? Eu acho que isso vem desde os fundadores do banco, por toda a história que a gente já estudou e conhece das pessoas que estão lá. Essa visão de como é que eu trago a tecnologia para resolver um problema importante daquela realidade. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Nos anos 80, o Itaú Unibanco desenvolveu o banco online. Na época, as agências recebiam as solicitações de depósito e de transferência, enfim, qualquer transação bancária. Isso entrava para o que a gente chama de um listão. Eles anotavam, literalmente, mandavam por malote para o centro de processamento, que pegava tudo isso e colocava no computador à noite, e no dia seguinte as contas amanheciam atualizadas. Já nos anos 80, com hiperinflação, etc., era muito importante você conseguir movimentar o seu dinheiro rapidamente. E o Itaú Unibanco desenvolveu um sistema de conta corrente online. Então você não precisava esperar o dia inteiro para no dia seguinte você ver a posição da sua conta. Você conseguia de fato fazer uma transferência na mesma hora e o dinheiro caía na conta do destinatário, que podia investir esse dinheiro no overnight. Você lembra que tinha isso Ou lá seja, atrás. o contexto aí econômico também já influenciava bastante. Influenciava sem dúvida nenhuma, né? Esse é só um exemplo, tem caixa eletrônico, enfim, uma série de... o próprio internet banking nos anos 90, uma série de exemplos onde o Itaú sempre se provocou a falar como é que eu inovo, como é que eu trago soluções para o cliente em cima daquilo que são problemas vigentes, né? E eu acho que a gente conseguiu construir esse mindset desde lá de trás. Agora, Gui, do ponto de vista de tecnologia, e aí você vivenciou muitas fases, né? Uhum. Não necessariamente no produto final aqui, Internet Bank, mas a tecnologia que possibilitava isso. Então, eu poderia mencionar aqui cloud, eu poderia mencionar até a forma como a gente começou a trabalhar os data centers. Tem algum período que te marcou muito? Olha, Pacete, esse período ele foi um divisor de águas. Ele realmente, essa tecnologia, ela realmente mudou muita coisa. Você consegue visualizar alguns marcos nesse período? Consigo, sem dúvida nenhuma. Eu diria que na minha carreira, provavelmente, é difícil você escolher um marco específico, né? Se a gente pensar soluções de plataforma de celular, é um mega breakthrough, né? Um marco super importante, onde a gente de fato coloca o serviço na mão do cliente. Pode parecer quase que banal pra gente, porque o celular ficou tão comum na nossa vida, a gente nem percebe mais como era a vida sem o celular, mas isso foi uma mudança gigantesca
porque você passou a operar em qualquer momento, né? A gente trouxe o imediatismo para a relação financeira. Antes disso, você precisava se deslocar, que fosse até um computador, internet banking, ou até uma agência, ou até um telefone para fazer alguma transação bancária. Isso muda o tipo de relação, isso muda o perfil das transações financeiras. Isso, as pessoas vão fazendo as coisas na medida em que elas surgem. As necessidades são feitas na medida em que elas surgem. Então, a oferta se aproxima da demanda, diria, né? Esse timing começa a ficar muito curto. E a gente, do ponto de vista tecnológico, que é a sua pergunta, requer, então, uma disponibilidade, uma qualidade de um nível de excelência muito maior. Você não pode falar para a pessoa, olha, você quer fazer agora, mas eu tô fora do ar. Você precisa funcionar o tempo todo, porque a pessoa tá rodando 24/7 também. Mas eu diria que, se eu tivesse que escolher uma grande mudança, para mim foi cloud. Porque eu acho que, se a gente abrir o capô da plataforma de cloud, o que ela habilitou, de fato, foi uma infraestrutura sob demanda, né? E no momento em que a gente consegue começar a usar essa infraestrutura sob demanda, a gente consegue, de fato, oferecer um banco que a gente chama com escala automática, né? Se eu tenho um volume de clientes específico utilizando, eu tenho aquela infraestrutura. Se eu tenho menos, eu tenho uma outra infraestrutura e assim por Isso diante. considerando o tamanho do Itaú e considerando o que você tem de investimento aqui, até do ponto de vista financeiro é muito É significativo, né? extremamente De significativo, eficiência. mas por outro lado, existe o outro lado desta moeda, que ele talvez seja menos óbvio, que é a velocidade com que eu consigo desenvolver soluções para o cliente. Porque quando a gente vai desenvolver algo, existe a necessidade de você construir uma plataforma e de você disponibilizar toda essa infraestrutura para que esse produto rode. Quando a infraestrutura vira software, ou seja, no cloud você simplesmente faz um upload, a infraestrutura está lá à sua disposição, de acordo com o volume de clientes que vai utilizar, você consegue eliminar uma boa parte desse tempo de você desenvolver algo. Você soma isso à capacidade de rodar em microserviços, que a gente chama, né? Que é uma arquitetura mais orientada a peças, né? Para quem não é de tecnologia, com muito reuso, ou seja, você faz peças prontas e na hora de desenvolver um software, você passa a reutilizar essas peças e colocar elas numa infraestrutura que está pronta, o seu tempo de desenvolvimento começa a cair demais, né? Então você consegue começar a construir soluções para o cliente muito mais no tempo que o cliente espera. Esse mesmo cliente que passou a ser mais imediatista porque passa a usar o celular e se acostuma a resolver os problemas na hora que ele pensa no problema, porque a solução está na mão dele, ele também espera das empresas que, no momento em que exista um problema ou uma necessidade, esta solução do problema ou entrega da necessidade também seja feita num tempo mais curto, né? Então, a infraestrutura de cloud e a arquitetura que vem junto com isso, a arquitetura, na verdade, veio por um aumento de poder computacional, enfim, aí tem um monte de detalhes, mas a gente, no Itaú Unibanco, quando começou a migrar para toda essa infraestrutura, a gente passa a reescrever a plataforma de uma forma mais componentizada, migrando ela para cloud. São dois movimentos conjuntos. Nesta hora, a gente começa a perceber dentro do banco uma mudança significativa na nossa velocidade e na capacidade que a gente passa a ter de responder às necessidades do cliente. Isso, na minha vida profissional, do ponto de vista técnico, foi o grande momento uau, assim, onde a gente falou, nossa, a gente vai ter capacidade de realmente entregar muito mais valor do que a gente está entregando. Porque a gente saiu daquela plataforma antiga que era mais engessada, passando a operar num mundo muito mais moderno, que habilita a gente a incorporar qualquer inovação que saia no mercado de uma forma muito mais imediata, de uma forma muito mais rápida. É interessante que cloud é unanimidade, assim, toda vez que você pergunta em relação a uma tecnologia, é unanimidade. E é interessante que ela, além do exemplo que você está dando, a cloud é uma tecnologia-chave para tudo que recentemente a gente chamou de inovação, transformação digital, o surgimento de muitas startups, indústrias, é muito interessante. O poder que ela teve de mudar. Hoje, para quem é leigo do ponto de vista estrutural, e eu me coloco aqui nesse lugar, hoje você tem. Você é 100% cloud, alguma coisa você resguarda para ter ali um data center próprio ou não? Como que funciona a Eu, estrutura? a gente está no processo de migração para cloud dentro do banco. Nós priorizamos migrar aquilo que precisava de velocidade, dessa velocidade que eu estou narrando, né? E o que precisa dessa velocidade é aquilo que serve o cliente. Isso, obviamente, depende da empresa e tal. A gente tem uma estimativa que mais ou menos 60% da nossa plataforma, 70% da nossa plataforma,
seja de soluções para o cliente. O resto são softwares mais comoditizados, né? Sei lá, o sistema contábil do banco, por exemplo, que não afeta o cliente necessariamente, né? De forma direta. Então, a gente iniciou essa modernização por tudo que impacta o cliente. A gente já passou aí de mais de 60% do banco modernizado. E a gente continua nessa jornada de migração, agora com outro objetivo, né? O objetivo inicial era garantir essa velocidade para entregar valor para o cliente. Isso já está praticamente resolvido no banco, ou seja, a gente já tem uma velocidade muito boa para a criação de valor para o cliente. Esse restante tem muito mais a ver com ter uma plataforma uniforme, ter uma plataforma que não tenha múltiplas tecnologias. Isso nos traz uma possibilidade de ganho de escala, de simplicidade, de ter uma estratégia mais limpa em termos de arquitetura e de plataforma tecnológica. Ao invés de eu ter que ter mainframe, plataforma distribuída dos anos 90, cloud de agora, e aí eu tenho que treinar gente em todas as tecnologias, são coisas muito diferentes hoje em dia. É mais fácil eu estar padronizado e entregar uma só. Você acaba centralizando em um parceiro ou depende muito da aplicação? Ou você tem vários parceiros aqui? Eu opero com praticamente todo mundo no mercado, a gente tem vários parceiros, então a gente não tem nenhum tipo de exclusividade. É sabido no mercado, a gente começou com a AWS, a gente escolheu um provedor de cloud, porque eles são diferentes entre eles, né? Ou seja, o jeito que você treina o seu engenheiro de software é diferente, os serviços disponibilizados pelas clouds são diferentes, e você precisa criar o que a gente chama de uma fundação, uma camada entre o banco e a cloud, com as características que a gente quer garantir que aquela cloud vai funcionar. Eu não dou acesso direto da minha engenharia para a cloud porque pode ser arriscado. Do ponto de vista de custo, alguém pode deixar uma máquina rodando. Do ponto de vista de acesso à informação, pode ter um banco de dados aberto. Então, eu quero ter uma série de controles no uso dessa cloud que não necessariamente são nativos nela. Então, eu desenvolvo esta camada e ela é diferente dependendo do provedor também. Então, nós começamos sim pela AWS porque a gente precisava começar por algum lugar e nós aceleramos muito nessa plataforma porque a gente tinha urgência de entregar esse valor para o cliente. E na medida que o tempo foi passando, a gente foi habilitando outros provedores de cloud. Quando a gente fala de AWS ou de Azure na Microsoft, é o que a gente chama de PaaS, né? São plataformas como serviço. A gente usa outros provedores também, como Software as a Service, enfim, tem uma série de outros provedores de cloud que têm soluções já mais desenvolvidas, específicas para uma necessidade que a gente também usa. O Guerra, agora, ainda falando de cloud, o exemplo que eu te dei do surgimento de outras indústrias, startups, a cloud foi um elemento importante para trazer, inclusive, novos concorrentes, né? Eu uso a palavra concorrente, mas hoje a palavra concorrente ela é um pouco limitada, mas você vai entender. O que é esse movimento? A gente teve várias fintechs que foram surgindo, algumas que se estruturaram, cresceram, ficaram grandes, outras que desapareceram, mas a gente teve um movimento bastante interessante. No que esse movimento te provocou? Sendo um líder regional, sendo grande, ao mesmo tempo vivendo todo esse processo de transformação, o que você aprendeu com esses concorrentes, do que fazer, mas também do que não fazer? Excelente, eu adoro essa pergunta, Pacete, porque as pessoas que não são da área, enfim, que não são da indústria, normalmente o natural do ser humano é você falar, putz, chegou um concorrente aí moderno, jovem, né, e agora você tem um desafio e tal. Verdade, tudo isso é verdade. Mas é um movimento maravilhoso para as pessoas e para a indústria. Por que eu digo isso? Porque esse movimento de tecnologia, né, com o advento de cloud e com o aumento do poder computacional que permitiu essa aceleração de desenvolvimento que eu falei sobre microserviços, sobre componentes e tal, tudo isso começa a habilitar o surgimento de startups, e aí eu já chego na indústria financeira, mas de startup nas diversas indústrias. Por quê? Porque a cloud habilita você a ter uma infraestrutura que você gasta de acordo com a quantidade de clientes que você tem, como eu já disse uns 10 minutos atrás. Então, se você quer montar uma startup, você não vai ter que fazer um investimento inicial grande para ter um data center ou servidores para rodar uma infraestrutura que você nem sabe se você vai ter base de clientes, se seu negócio vai dar certo. Então, a cloud habilita uma experimentação de novas ideias numa escala muito maior do que a gente estava acostumado. Isso lá por 2008, 2010, no mundo inteiro. 2005 até. Então a gente vê uma multiplicação de startups muito grande, porque o acesso à tecnologia ficou mais seguro do ponto de vista econômico, né? E a gente começa a ver então uma série de empresas experimentando ideias. Isso é maravilhoso para as pessoas, porque o que essas empresas passam a fazer é investigar onde existem dores e oportunidades nas diversas indústrias e começar a entregar mais valor.
verdade, para quem já existe, já é grande, gera disrupção, né? Ou seja, putz, tá chegando alguém que vai fazer melhor do que eu. Sem aqui querer fazer nenhuma falsa modéstia ou nenhum tipo de afirmação que não é verdadeira, essa cultura do Itaú Unibanco de sempre se provocar e de sempre querer fazer melhor, no momento em que a gente percebe que o mercado está oferecendo essa oportunidade grande de disrupção nas diversas indústrias, a gente fala, opa, pode ser uma oportunidade para a gente também. O que me impede de seguir o mesmo raciocínio de começar a experimentar muito mais em escala? Se as startups, o que elas fazem é, poxa, parece que nessa indústria tem uma oportunidade, deixa eu experimentar algo, como é que a gente aprende a fazer isso também? Foi aí que em 2013 a gente teve a ideia de montar o Cubo, que é um centro de empreendedorismo, onde a gente passa a agregar os melhores empreendedores do país e cria um ecossistema, juntamente com grandes empresas, universidades, investidores, para fazer essa roda girar mais rápido no Brasil e num lugar onde a gente pudesse estar inserido para observar como funciona essa lógica, como funciona a mentalidade do empreendedor, como é este uso da tecnologia. E a gente então passa a trazer todos os executivos do banco, ou uma boa parte deles, e pessoas que trabalham no Itaú Unibanco, para conhecer esse modelo, trabalhar junto, fazer parte do ecossistema. Comprar produtos e serviços das startups, ou simplesmente participar de reuniões e entender que problemas eles estão resolvendo, contratar pessoas, fornecer pessoas, que é um pouco a dinâmica que acontece nos maiores centros de empreendedorismo do mundo, guardada a escala, é o que acontece na Califórnia. E isso nos contaminou positivamente. A gente passou a falar, olha, tem um jeito de fazer diferente. E então, a partir desse momento é que a gente decide modernizar nossa plataforma, como a gente já conversou aqui, mudar a nossa forma de trabalho, acabar com os silos e departamentos dentro do banco e colocar as pessoas trabalhando em conjunto, o velho e bom ágil em escala, mas que o grande segredo por trás é todo mundo resolvendo o mesmo problema, cada um na sua profissão, né? A gente passa a entender a importância do uso de dados, enfim, uma série de características e, acima de tudo, uma obsessão grande pelo cliente que essas empresas têm para resolver problemas que estão ali latentes. A gente traz isso para dentro do banco. Então, para a gente, foi maravilhoso essa transformação que aconteceu no mundo, porque a gente aprendeu também a evoluir, a gente aprendeu também a usar a nossa cultura de sempre se questionar e de sempre tentar melhorar, sempre tentar mudar. A gente pegou carona nessa evolução que aconteceu no mundo inteiro e o Itaú Unibanco também passou a evoluir, quero crer, numa velocidade comparável ao que as startups passaram a evoluir, né? É lógico que nós temos novos competidores extremamente competentes, que estão entregando valores muito interessantes para as pessoas, mas a gente está aí também para entregar esses valores, né? Se você olhar os últimos 10 anos, a gente mudou completamente a nossa velocidade, a quantidade de produtos, serviços que a gente oferece, a experiência do que a gente entrega, a forma que a gente opera internamente é completamente diferente. A nossa cultura, acima de tudo, diria que é o ponto principal, se adaptou para esse novo mundo, né? Hoje o banco é uma empresa muito mudada. Se você entrasse no Itaú 10 anos atrás ou 5 anos atrás, e hoje você sentiria muito. A gente hoje tem muito mais cara desse dinamismo, dessa conversa fácil. Você até brincou comigo quando eu entrei aqui, né? Ah, você tá vestido do jeito que eu quero. E é assim que a gente trabalha mesmo, né? Uma coisa mais leve, uma coisa... É óbvio que a roupa é só um pequeno exemplo disso, mas ela reflete também a forma que a gente pensa e a forma que a gente vive no dia a dia no trabalho, né? Então eu acho que a gente pode pegar essa carona nessa mudança e isso é muito bom para as pessoas, porque todas as empresas passam a oferecer serviços muito melhor, né? E a gente gosta muito desse tipo de provocação e de evolução. Gá, deixa eu aproveitar que você mencionou cultura e aí fazer essa conversão, né, do que a gente estava falando muito de tecnologia aqui, para o quanto que essa transformação que você mencionou, ela influencia do ponto de vista de cultura corporativa. Há algum tempo, acho que há uns 3 ou 2 anos, eu conversei com o Milton, CEO, e a gente falou muito exatamente sobre trazer mais agilidade, mesmo na estrutura, né? Na estrutura, na hierarquia, na forma de lidar com os processos. Neste momento, e sobre essa gestão, o que é essa cultura? O que se tornou? Quando você fala, né? Não, a gente mudou, a gente não trabalha mais em silos. A gente sabe que isso não é fácil, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas o que é? O que significa essas mudanças para um banco do tamanho do Itaú e como que elas vêm se dando nesse dia a dia? Essa é uma mudança que começou, eu me lembro, em 2012, quando a gente passou a falar sobre quebrar silos e trabalhar de forma integrada. Era só uma ideia. A gente começou a implementar isso de fato experimentando
lá por 2013 ou 14. A gente começou a ter áreas mais integradas e alguns exemplos de pessoas trabalhando em conjunto em 2016 ou 2017. A gente migrou 80% do banco em 2020. A gente finalizou de migrar o banco inteiro no final de 21. Então no final de 21 você estava pronto. Não estou pronto até hoje. E provavelmente não vai ficar Eu não pronto, vou ficar né? nunca. Porque sempre tem um jeito melhor de fazer, sempre tem uma cultura num lugar específico que ainda a relação entre as pessoas não está super, eu diria, na excelência e que dá para evoluir. Os modelos mudam e a gente precisa entender também como que isso está mudando. Né? O mundo está se transformando constantemente, né? E a gente precisa se transformar constantemente. Mas respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, o que é isso na prática? Na prática, hoje, a gente está organizado por jornadas de cliente, por necessidades de cliente específicas. E para a gente entregar essas jornadas, a gente precisa ter pessoas de negócios, de produtos, de design, de operações, de tecnologia, etc. E essas pessoas todas, elas têm os mesmos objetivos e elas trabalham juntas, sentadas no mesmo lugar, às vezes virtual, às vezes presencial, mas todo mundo está debatendo como resolver os problemas e cada um dentro da sua caixinha. Né? O engenheiro de software está ali falando, olha, eu acho que esse problema se resolve deste jeito, com esse tipo de tecnologia. E o cara de produto falando, então vamos pensar num produto que faça isso ou aquilo, porque a gente consegue entregar um valor que hoje está escondido. E a pessoa de design fala, tudo bem, mas aqui eu acho que fica mais claro fazer desse jeito ou desse. Então é uma interação muito grande, cada um contribuindo com a sua visão profissional, mas é completamente diferente daquele silo lá de trás, onde, e eu vou falar de forma caricatural, um profissional de tecnologia ficava na sua mesa esperando chegar um PowerPoint com uma especificação de um projeto, onde ele sentava e passava a codificar aquele projeto e quando ele terminava ele mandava de volta. E alguém de negócio recebia e falava se estava bom ou não e corrigia. E muitas vezes o profissional de tecnologia nem sabia que problema ele estava resolvendo. Aliás, ele nem queria saber. Porque se ele soubesse, ele ia ser parte da solução e se ela desse errado, ia ser problema dele. A linguagem do código já bastava, né? Exato. Então, essa mudança é uma mudança que traz muito dinamismo. E associado a ela, a gente está aprendendo cada vez mais a empoderar esses times para a tomada de decisão. Ah, tá bom, qualquer decisão? Não, é óbvio que não. Tem decisões que são muito complexas e que não tem retorno. Essas decisões precisam de senioridade. Precisam passar pelo diretor, pelo Milton, enfim, dependendo da decisão, obviamente pelo conselho. Mas o dia a dia de você imaginar soluções para o cliente, testar soluções com um grupo restrito, tomando cuidado sempre de olhar a regulação, obviamente, porque a gente é uma indústria regulada, tomando cuidado de não errar informações financeiras do cliente, lógico, com todas essas condições, existe uma infinidade de coisas que os times podem testar soluções para ver se a vida do cliente melhora, né? E testar realmente com as pessoas, medindo de volta, aí com muito uso de dados, se aquilo melhorou ou não a vida das pessoas, através de um monte de métricas específicas que existem para isso. E a partir dali concluir se os produtos que a gente está imaginando melhoram mesmo e a gente passa a escalar esses produtos para todo mundo. Isso no mundo tradicional, os donos das ideias eram as pessoas mais sêniores da organização. E as pessoas mais júnior eram as implementadoras, né? E a gente perdia a oportunidade de usar a escala do banco, onde a gente tem dezenas de milhares de pessoas, cada um cuidando de um pedacinho nas suas jornadas, criando as suas hipóteses de solução, porque elas estão muito mais próximas do cliente no final do dia. Você potencializa até em capacidade de conhecimento humano aqui, Exato, né? Exato. Você se humaniza, se aproxima das pessoas, entende a vida delas. A gente multiplica muitas vezes a nossa capacidade de compreensão do cliente. Quando a gente fala que a gente quer cada vez mais ser obcecado pelo cliente, cada vez mais estar centrado nele, não é uma frase na parede. É de fato um modelo operacional que a gente já vem praticando há mais de 10 anos, onde a gente busca de forma obsessiva, eu diria que essa é a palavra, entender cada jornada, cada pedacinho do banco, como é que a gente melhora, o que que a gente entrega um produto melhor, o que que a gente corrige o que não tá bom. E o jeito de fazer isso é em escala. Não tem jeito. Se a gente for fazer isso com um grupo pequeno de pessoas, por mais seniors que elas sejam, o banco é grande demais, tem muitos produtos, muitos serviços, muitos clientes, a gente nunca vai chegar lá. Né? Então precisa
de fato, empoderar as pessoas neste modelo colaborativo. É importante aqui, eu conversei também recentemente com você percebeu que eu converso com um monte de gente do Itaú, né? Eu conversei com o Tracanello, o CMO, VP de Marketing, e o que ele me narrou, me contou ali, até da mudança da forma de trabalho do próprio marketing, ilustra o que você está contando, assim, essa mudança cultural, ela influencia tudo, todos os grandes assets, tecnologia, o marketing, o jurídico e por aí vai. Exato. 100%. É exatamente A isso. forma de trabalhar, a forma de investir, de pensar soluções. E é muito legal de ver, Pacete, o quanto que quando isso vira realidade dentro do banco, né? Num certo momento lá por 2020, 2021, isso começou a escalar, as pessoas passaram a entender e ver o valor de fato numa escala grande, 70% do banco, 80% do banco, e a gente começa a ver as pessoas questionando os processos dentro da organização, né? Eu me lembro da área de risco levantando a mão e falando, olha, eu nem participo muito aí do dia a dia, né? A área de risco é uma área menor, tal, que olha coisas mais pontuais. Tô falando de risco operacional nos processos do dia a dia. Ela levanta a mão e diz, olha, eu tô pedindo para todo mundo vir até mim para aprovar um produto. Eu tenho que estar inserido no dia a dia de vocês de alguma forma para dar agilidade na aprovação do produto sem abrir mão do controle de risco. Como é que a gente faz isso? Então, só de passar pela cabeça, né, de como é que eu trago essa agilidade para a gente cada vez mais ter a velocidade do cliente? Eu não quero ser mais um entrave, mas eu preciso fazer meu trabalho de controle de risco. E todas as áreas têm esse pensamento, né? Todo mundo. Todas estão entre ali o que é o que você precisa resguardar, mas o que você precisa abrir também. Exato. Então você não abre mão daquilo que é importante, né? Vale o exemplo para qualquer profissão, arquitetura de tecnologia. Eu não posso abrir mão que todo mundo tem que ir para cloud rodando em microserviço. Se eu simplesmente empoderar todos os times e disser para eles, façam o que vocês querem para ter velocidade, vai virar uma grande bagunça. Então, como que eu faço? Eu tenho arquitetos dentro de cada um, a gente chama de comunidades, né? O mercado chama de tribos. Dentro das comunidades, aonde aquele arquiteto tá falando, não, pera um pouquinho. Cloud é mandatório, é regra. Todo mundo tem que ir para lá. Por quê? Porque a gente consegue ter uma visão padronizada do cliente. Todos os dados estão no mesmo lugar. Então, cada pedacinho dentro do banco sempre conhece o Pacete, caso ele seja cliente do banco. Não importa qual jornada você apareça dentro do Itaú Unibanco, opa, eu sei exatamente tudo que você está fazendo aqui dentro. E com isso eu consigo te oferecer as melhores soluções, né? E consigo te ofertar aquilo que você precisa de fato, independente de onde você apareça. Então essa visão, ela é mega importante, porque a gente precisa continuar com os mesmos controles, aliás eu diria aumentar nosso nível de controle, aumentar nosso nível de conhecimento. Esse modelo permite muito mais controle, muito mais dados, muito mais informação na gestão da organização no dia a dia e muito mais conhecimento do cliente. Né? Mas você agiliza as tomadas de decisão. É a beleza do modelo. Gá, eu vou terminar com inteligência artificial, mas antes tem um outro assunto aqui que não dá para passar batido, que é cibersegurança. E aí, tudo que você descreveu aqui de mudança de comportamental, quebrar silos, abrir um pouco mais, isso também traz risco, isso também traz um pouco de ousadia. E com todos os C-levels que eu converso, independentemente se é de tecnologia ou não, mesmo CEOs, cibersegurança tá no topo de prioridade e é quase a mesma lógica de tecnologia. Não é mais sobre custo. Cibersegurança aqui vira até um diferencial competitivo. Como que você enxerga esse assunto e por que esse é um assunto que ele não envelhece? Assim, não dá para transformar a cibersegurança em um assunto óbvio. Não, sem dúvida nenhuma. E é uma preocupação no mundo inteiro. Porque a cibersegurança ela anda de mão dada com a tecnologia. A evolução da tecnologia traz mais oportunidades de ataques de cyber e você precisa cada vez mais investir em proteção. Você lembra que eu te falei, né, que quando a gente empodera os times, a gente empodera nas decisões em que a gente consegue voltar atrás. Então ele vai lá, experimenta alguma coisa com um grupo de 10 clientes, não deu certo, volta atrás. Digamos que você tem um controle ali, um controle ágil, mas é um controle, você mitiga um risco. Isso, a gente decide quais decisões as pessoas podem tomar e quais elas não podem. Lembra que eu falei dos guardrails e das condições que a gente monta na camada de infraestrutura de cloud? Cibersegurança é a mesma coisa. A maioria das coisas em cyber são não negociáveis. Elas são decisões centralizadas e a nossa plataforma já automatiza o que as pessoas podem ou não podem fazer. Elas não conseguem fugir de determinados controles de cyber que a gente tem. E a gente tem uma turma de cyber muito especializada criando soluções o tempo todo. Então, é um exemplo onde a gente tem coisas que a gente empodera os times, poucas. A enorme maioria dos controles de cyber acabam sendo centralizados e automatizados. Porque aí também não é que todo mundo precisa passar por uma área de cyber para aprovar o seu projeto, mas cyber automatiza os controles de forma que a gente consiga desenvolver software sem expor o banco a riscos desnecessários ou a riscos que a gente considera que a gente não tem apetite.
né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma área que requer muita profundidade e muita evolução constante. E é uma área que geralmente a gente só, pra quem tá do lado de fora, a gente só reconhece quando dá algum problema, né? Agora é uma área que ela tá ali O tempo constantemente, todo. né? O tempo todo, sem dúvida nenhuma. Eu sempre. E é óbvio que isso quase não acontece, mas sempre que tem algum problema, um apagão, alguma coisa assim, eu sempre penso no CIO, no CTO ali, na CTO. O que tá. Nesse momento, onde está esse profissional, né? Provavelmente Na dentro... sala de. Na sala de Exato. emergência ali, no War Room. Exato, com certeza ele tá no War Room, com certeza. Querido, vamos terminar com inteligência artificial. Obviamente, ainda é o assunto do momento. Vale considerar que inteligência artificial não é uma tecnologia nova. A gente está falando mais de AI agora por causa da AI generativa, por causa que o ChatGPT entregou ali um user experience diferente, materializou um pouco. Mas inteligência artificial, eu sempre digo aqui, eu uso muito o Itaú como exemplo, tem uma maturidade ao se falar de AI ali dentro, vindo do próprio Milton, né? De resiliência, de compreender a tecnologia para além da tua área. Me fala um pouquinho sobre AI generativa. Hoje, assim como a gente falou de cloud aqui, o que essa tecnologia tem de potencial para transformar o futuro de vocês? O que ela já impactou e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, é daquelas tecnologias que mudam o mundo, aparentemente, né? Sempre tecnologia nova tem muito hype. A generativa não é diferente, mas eu acho que a generativa tem um potencial muito grande de disrupção mesmo, além do hype, né? Falar sobre o futuro sempre é complicado, porque depois a gente volta e ouve podcast 2 anos depois e você fala, meu Deus, como é que eu falei isso? Mas a gente pode se arriscar. Então, eu diria que, em primeiro lugar, eu sempre dou graças a Deus que a gente começou a modernizar o banco lá atrás, porque quando chegou o ChatGPT, e você disse muito bem, né? Eu acho que o ChatGPT possibilitou que as pessoas entendessem o potencial de GenAI, né, de AI generativa, e isso gerou uma escala gigantesca. A gente já estava modernizado na maioria do banco com os dados muito organizados. Então isso nos permitiu uma adoção de AI generativa muito rápida, né? O ChatGPT surgiu em novembro de 22, mais ou menos. Eu me lembro que em fevereiro de 23 a gente já tinha quase uma centena de casos dentro do banco experimentando a solução. O primeiro grande passo que a gente teve que dar foi organizar isso, porque a vontade de todo mundo, e você falou bem, né, muito além da área de tecnologia, todo mundo conseguiu compreender rápido o potencial da tecnologia e queria sair usando aquilo para, sei lá, melhorar o processo de tomada de decisão jurídica ou para melhorar o entendimento dos documentos de controle de risco, e tem potencial mesmo. O primeiro passo que a gente teve que fazer foi, primeiro a gente tem que controlar isso, não pode ser algo que as pessoas saem colocando os documentos confidenciais do banco dentro do ChatGPT, que isso vai embora pela internet. Esse foi um movimento interessante, porque eu lembro na época, conforme a gente foi cobrindo aqui, tinha muito isso, né? A empresa tal proibiu, entre aspas, ou restringiu o uso de ChatGPT. E tinha uma reação, às vezes, tipo, mas caramba, isso vai contra a inovação. Depois, quando você entende a lógica de uma IA generativa, hoje o próprio ChatGPT avisa, né? Não coloque aqui informações confidenciais, porque eu vou treinar. Mas é isso, às vezes você tá fazendo um inofensivo PPT e você tá colocando informações ali. Exato, e as pessoas nem sabem disso. Então a gente rapidamente criou uma plataforma onde as pessoas que queriam utilizar a solução se utilizavam dentro desta plataforma e a gente olhava os dados, mascarava os dados e corrigia isso, né? Então, era uma espécie de um gateway que a gente criou ali. Criptografava ali, mais né? ou menos isso, né? Então a gente passou a cuidar desse risco e fornecer para as pessoas dentro do banco capacidade de experimentação. E a gente cresceu rapidamente isso, né? Hoje a gente tem aí quase 300 casos de AI generativa dentro do banco. Eu diria o seguinte, Facete, tem duas grandes vertentes do potencial da tecnologia. Uma é a eficiência, que ela é bastante óbvia, né? Uma tecnologia que tem a capacidade de ler volumes gigantescos de texto e resumir para você e criar conteúdos a partir dessa leitura, digamos assim, obviamente tem uma capacidade muito grande de eficiência, né? E eu acho que 90% dos casos, 95% dos casos nos meses iniciais, até ano inicial, foram em cima disso. Existe um outro potencial muito interessante que é para produzir soluções para cliente, né? E soluções para cliente existe desde soluções de eficiência, onde você está procurando substituir o humano pela máquina, até soluções que criam mais valor, que você gera experiências novas. Com o uso de AI, você consegue concatenar lógicas e gerar conclusões e ofertas diferentes. Nessa parte de interação com o cliente, experiência, me parece que ainda ela exige cautela. É onde eu ia chegar, justamente, né? A tecnologia, ela crua não está pronta para isso,
né? Porque ela alucina, ela gera conteúdos que não necessariamente são verdadeiros. É a natureza da própria tecnologia. Por isso que você não vê, em geral, empresas se utilizando dessa tecnologia. Aliás, em geral, não, vou tirar o em geral. Você não vê empresas em larga escala utilizando essa tecnologia para experiências de cliente. Mas a gente está chegando perto disso, né? Muita gente está desenvolvendo controles em cima dessa tecnologia para garantir que os outputs, né, a saída ali do que a generativa produz, seja mais controlada, seja algo que ela não diga absurdos ou erros ou tons de linguagem que não façam jus a quem é a empresa, né, não estejam de acordo com o que a empresa pensa ou atua, etc. E eu acho que a gente está próximo de começar a ver escalar soluções para clientes. E eu acho que o potencial disso é lindo, é maravilhoso. Que né? vale lembrar que a generativa ela cria algo a partir daquilo que ela aprende. Então, é o que você falou, né? Essa relação de controle. E eu fiz essa pergunta também pro Bradesco, pro Santander, e a lógica é essa mesma. Quando eu deixo de ter o controle, e quando eu tô falando de uma interface com o consumidor, isso é muito sério. Isso sem dúvida nenhuma, muito... né? E eu acho que as empresas estão tentando responder como é que você cria esse controle. Né? Obviamente, as versões mais novas, as gerações mais novas dessa tecnologia são cada vez melhores, mas você ainda requer a necessidade de criação desses controles, né? E eu acho que tá todo mundo investindo nisso e a gente deve começar a ver soluções interessantes aí no futuro próximo. E é engraçado que os casos agora eles vão surgindo, né? A gente, nesse momento, eu tô estudando um caso que é da Air Canada, que foi um cliente precisava mudar um voo por causa de uma questão de luto, e a AI generativa que estava sendo usada ali numa interface, não que ela alucinou, mas ela criou uma regra, uma condição que na verdade não existia. Esse caso tá na justiça, inclusive. Exato. Olha o quão delicado isso pode ser, né? Tem que tomar muito cuidado, exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Querido, eu queria super agradecer de trazer um pouquinho... 31 anos aqui, eu acho que é muito legal poder conversar com você, porque você trouxe uma visão não só do banco, mas de uma transformação do ponto de vista de tecnologia, da própria posição do que é hoje um CIO, um CTO. Obrigado, parabéns pelo reconhecimento. Obrigado. Acho muito legal de estar aqui e com tantos profissionais legais. E é muito bom poder trocar e eu sempre digo, né? O Itaú virou sim uma referência de inovação, né? A gente sempre usa como case. Parabéns mesmo, isso tem muito a ver com o seu trabalho. Imagina, agradeço muito, Facete, prazer poder estar aqui e parabéns pelo seu trabalho também. Acho que poder levar informação para as pessoas sempre ajuda a evoluir o país também. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco, que trouxe aqui uma perspectiva histórica, não só da companhia, mas da tecnologia como um todo. A gente se encontra no próximo episódio do especial Forbes Melhores CIOs. Muito obrigado.